Oi, gente, vamos ver agora como criar um banco de questões no nosso curso. Essas questões podem ser aproveitadas nas atividades de questionário, então é um artifício bastante útil porque a gente consegue criar um banco de dados com diversas questões para que a gente possa estar reaproveitando elas durante o curso. Então, para que a gente inicie a criação, vamos clicar aqui. Eu estou com o meu curso aberto, a oficina de Moodle. Vou clicar aqui nessa engrenagem do lado direito e vou selecionar a opção mais aqui no fim dessa caixinha que ele abriu. Clicando no mais, ele vai me levar para a página de administração do curso. E aqui, lá no final da página, a gente vai ter banco de questões. Eu tenho aqui como adicionar questões, categorias, importar questões e exportar. A gente vai abordar nesse vídeo como gerenciar essas categorias e como adicionar questões. A questão da importação, eu vou colocar um vídeo aí na descrição do vídeo mostrando como fazer esse procedimento, um vídeo de um professor do IFBA que fez uma videoaula bem legal e vocês vão poder ver como fazer esse procedimento. Mas aqui a gente vai primeiro gerenciar as nossas categorias. Então vamos aqui, categorias. Percebam que já tem algumas aqui que eu criei, por exemplo, questões Enem 2019, questões Enem, questões matemática, questões gerais. Então, para que a gente adicione uma nova categoria, a gente pode selecionar uma categoria pai, por exemplo. Se dentro de questões Enem 2019 eu quero criar uma categoria questões português, eu venho aqui, ó, coloco questões Enem 2019 como categoria pai e coloco o nome da minha categoria. Ou eu posso deixar ela sem nenhum pai. Ela vai ficar geral aqui como essa categoria teste também. Como eu já tenho essas duas aqui dentro de Enem 2019, eu vou criar outra só para a gente ver como exemplo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, questões física e vou adicionar a categoria. E nesse momento que eu clico em adicionar categoria, vocês percebem que ela já vai aparecer aqui, porém com o 0, dizendo que ela não tem nenhuma questão cadastrada. Bom, a gente já viu como criar essas categorias. Vocês podem excluir, editar, mover elas para cima, para baixo, organizar elas da forma que vocês bem entenderem. Mas como eu já tenho aqui na minha categoria questões Enem 3 questões cadastradas, eu vou entrar nela aqui para mostrar como adicionar uma questão a uma categoria. A gente criou uma categoria e agora a gente vai adicionar uma questão. Estou na categoria questões Enem 2019. Vejam que já tem algumas questões aqui. E eu vou agora criar uma nova questão. Vou selecionar aqui múltipla escolha, que é o tipo de questão que eu quero, mas tem vários tipos que você pode estar explorando aí também. E vou adicionar. Pronto. E aí ele vai pedir, primeiramente, ele mostra mais uma vez a questão da categoria. Como eu já abri pela categoria Enem 2019, ele já traz ela, mas você pode modificar também. Vou definir o nome da questão, vou colocar aqui, por exemplo, questão exemplo. E vou definir o texto dessa questão. Muitos professores armazenam suas questões em arquivo de texto, arquivo PDF e etc. Porém, eu tenho um exemplo aqui de arquivo de texto, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o meu repositório de questões que eu criei, né? E eu tenho um arquivo aqui e eu quero copiar as questões deste arquivo de Word e colar no meu Moodle. Então vamos fazer um teste aqui nessa questão 1. Eu vou selecionar aqui o texto e a imagem. Falta selecionar a imagem, pronto. Vou dar aqui um Ctrl C para copiar. E vou voltar lá no Moodle, no texto da questão e vou colar. Percebam que a imagem não vai. Então quando a gente faz essa cópia de um arquivo de Word ou do LibreOffice Writer, as imagens não vão aparecer no Moodle. E aí, como é que a gente pode estar resolvendo esse problema? Existe um pequeno macete de utilizar o Google Drive para fazer upload destes arquivos com as questões. Então, vou lá no meu Google Drive, estou com ele aberto aqui, vou fazer o upload do meu arquivo de questões. Venho aqui, novo, upload de arquivo, vou selecionar o meu arquivo de questões, questões 2, e vou abrir. Nesse momento ele vai fazer o carregamento do meu arquivo, para que a gente possa estar abrindo ele pelo navegador. Então, carregou, vou dar 2 cliques nele aqui para abrir. Abrir com documentos do Google. E aí ele vai carregar o nosso arquivo de questões. Percebam que a formatação que ele traz aqui é a mesma que estava
lá no nosso documento do Word, né? Então, do Word não, no caso do Writer, aqui do LibreOffice. Então, a gente consegue agora, sim, levar essa imagem para o Moodle. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, copiando texto e imagem mais uma vez. Vou copiar aqui o texto da questão, junto com a imagem. Vamos lá, copiar. E vou voltar aqui, vou apagar esse texto que eu colei e vou colar novamente, agora trazendo do Google Drive. E percebam que agora sim a imagem está visível e a gente consegue fazer a nossa atividade, a nossa questão. Então pronto, vou centralizar a imagem aqui, vou tirar o negrito da descrição da imagem, vou centralizar também. Então a gente tem aqui as alternativas de resposta da questão. Elas não vão ficar aqui no texto da questão, e sim aqui onde a gente tem os campos resposta. Porém, antes de chegar aqui, a gente tem algumas configurações, como por exemplo, marcação padrão, que é a nota dessa questão, por padrão é 1, você pode colocar 2 ou o valor que você quiser, vou deixar como está 1. Um feedback geral que você pode colocar aqui, se você quer misturar as opções, ele até diz aqui, ó, se ativada a ordem das respostas, será trabalhada aleatoriamente. Então, para cada tentativa, contanto que embaralhar entre as questões também esteja habilitado nas configurações da atividade. Quando a gente for criar a atividade questionário, a gente também tem que ativar essa questão de embaralhar as questões para que essa mistura funcione aqui que a gente marcou. Você pode também definir o padrão de visualização, se você quer letras, números nas alternativas. Pronto. Feito isso, vou tirar as minhas alternativas daqui e vou colocar aqui em respostas. Então, na escolha 1, vou colocar a alternativa 1 e assim por diante. Vou colocar aqui a alternativa 2 na escolha 2. Em nota, você só vai colocar nota na alternativa que for correta. Então, por exemplo, vamos supor que a alternativa 3 esteja correta. Então, eu vou colocar aqui, ó, escolha 3, nota 100%. Se o aluno clicar nela, ele vai ter 100% da nota. Então, a alternativa 4, vou recortar também, colocar aqui escolha 4. Alternativa 5 também, vou colocar lá embaixo. Escolha 5. Vou apagar aqui os números, né, das minhas alternativas, como eu já coloquei lá embaixo. Não tem por que ele ficar aqui. E vou salvar a minha questão para a gente poder visualizar ela. Tem algumas questões aqui de feedback combinado que você pode configurar. O feedback para cada resposta correta, para cada resposta incorreta. Se vai definir múltiplas tentativas, você pode definir uma penalidade. Por exemplo, se o aluno errou e tentou de novo, a nota dele não mais vai ser 1, vai ser, por exemplo, ele vai ter uma penalidade de 30%, 50%. Você pode estar definindo isso. Eu não vou definir múltiplas tentativas. Vou salvar mudanças para a gente visualizar a nossa questão adicionada. Pronto. Nossa questão exemplo apareceu aqui. Eu posso editar ela, duplicar e posso excluir e também pré-visualizar. Vamos clicar em pré-visualizar e a gente vai estar vendo aqui como a nossa questão está sendo apresentada para os alunos. Então é isso. Criamos aqui uma questão e criamos também uma categoria. Então o professor pode criar uma categoria e dentro dessa categoria criar várias questões como a gente já tem aqui. Eu criei uma agora, eu já tinha outras que eu cadastrei anteriormente e com isso a gente faz o nosso banco de questões. Cada categoria ele pode definir, por exemplo, para um assunto, para uma série e aí dentro dessas categorias ele coloca quantas questões ele quiser para que possa estar usando nas atividades de questionário. Então, no próximo vídeo, para ser mais exato, a gente vai ver como inserir essas atividades de questionário e como importar essas questões que a gente já cadastrou aqui no nosso banco de questões. Por exemplo, aqui eu tenho aqui uma questão cadastrada anteriormente e a gente consegue também ver ela. Então, tenho aqui várias questões nesse banco de questões Enem 2019. No próximo vídeo, vamos ver então como utilizar esse banco de questões na atividade de questionário. Um abraço.